Senhoras e senhores, vídeo de qual foi o piloto que mais errou em 2025 do Primeira Fila. Nosso mano Kevin aí, que já sabemos que é dor e sofrimento do nosso mano Verstappen, que, né, ainda é um tópico sensível, não falamos muito sobre isso. É verdade, me inscrever. Eu fui cobrada pelo Ketsui, vou me inscrever no Primeira Fila também, vai que o Kevin vem nos cobrar. Então, vamos ver, mano, bora ver como é que vai ser isso aqui, o quão triste a gente vai ficar. E let's go. É o Christmas? E ele tá de terno? Ó! Que lindo, que beautiful. Merry Christmas. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Por que colocou o Piastri aqui, cara? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso, Kevin? Foi confirmada a fraude. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Total sentido. Confirmada a fraude! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas, que alegria. Hoje é vídeo de pontos perdidos de 2025. Quem errou mais no ano entre os três pilotos, Norris, Piastri ou Verstappen. E como é bom a sensação de estar certo, né, cara? A fraude Piastri foi exposta. E hoje então farei esse vídeo. Estou até trajado aqui com o terninho de sempre. E esse é um vídeo que vocês estavam esperando há um tempo, há meses já. E que já teve gente fazendo, tá? O The Race já fez algum levantamento ali de pontos perdidos também, cara, não tão amplo, mas fez. Vocês também foram me mandando, cara, vocês aí fazendo, né, o cálculo de pontos perdidos. Então, assim, pô, muito da hora. E hoje, enfim, farei, então, sobre que agora estão fazendo o trabalho dele. Logo, cara, porque esse vídeo tá gigantesco, tá? Esse vídeo tá gigante. Geralmente os vídeos aqui no canal tem 4, 5, 6 páginas de roteiro. Ficou com 28, não ficou tão grande. Tá com 10, cara, é meio documentário, tá? Enfim, um dos vídeos mais esperados do ano. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Sim, CDB, o foco é Fórmula 1. Antes de tudo, bora entender como vai funcionar esse vídeo aqui. Onde se você já viu outros vídeos de pontos perdidos... A gente viu daqui... Acho que a gente viu só esse aqui. Era possível Charles Leclerc brigar pelo título em 2004? Não. A gente viu esse daqui? Eu não lembro. Eu lembro que já teve um... que, não, acho que foi distribuição de erros, tipo, entre a Ferrari e o Leclerc, tipo, qual que tava errando mais, né, tipo assim, essa culpa foi do Leclerc ou essa culpa tava era da Ferrari, e se ele tivesse ganhado, nananã, vou mandar o do Rosberg, do Massa e do Norris, acho que foi outro, mas foi alguma coisa mandar do Leclerc, tá bom, coisa boa, dinheiro. Sabe? É aquela coisa, pegarei a temporada de 2025 e analisarei corrida a corrida para ver quantos pontos cada piloto perdeu por culpa dele mesmo, por culpa da equipe ou por culpa de terceiros. Foi uma dessa que a gente viu. E para esse vídeo estarão Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. E serão os três de uma vez só. Eu poderia ser o grandíssimo de um canalha, fazer um vídeo separado, né, para cada um, né, ganharia mais views com isso, né, malandro, né, aproveitador. Porém, para ser mais justo, é os três de uma vez. Eu fiz o vídeo sobre o Norris em 2024, onde os critérios variam de acordo com o contexto de cada temporada, de cada vídeo. Lá, as largadas foram um calcanhar de Aquiles muito grande. Então, eu tirei muitos pontos de más largadas, mesmo aquelas que eram até normais. Hoje, isso não acontece. Não vou considerar hoje quase que o cara foi só lento, abaixo. Só considerarei erro se o cara tiver alguma batida, for um erro muito crasso de equipe ou piloto, ou se o cara caiu muito precocemente. Porque eu me perdi no brilho do seu sorriso. Caralho, eu caí na flertada mais antiga dos maias e astecas. Eu caí aqui na Twitch. Caralho, não, né, fi? Fala deles. Não, foi um bom flerte, Tamo junto. Com o carro para isso. Em caso de incidente sem punição, analisaremos aqui. Mas em caso de incidente com punição, independentemente da justiça dessa punição, contará como erro para o punido. No fim, vamos colocar tudo isso numa tabela, ver quantos pontos cada piloto perdeu, quem errou mais, quem foi mais prejudicado e por aí vai. E, gente, assim, apesar de eu pegar no pé, eu tentei, tá? Eu tentei uma passadinha legal de pano pro Piastri. Tá passando pano? Tá passando pano, Kevin? Tá passando pano, Kevin? Tá passando pano?
Duro com o Norris também, mas ficou feio mesmo assim. Fiz o que eu pude, não consegui. Simbora então, abertura na Austrália, bora começar isso. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Abertura do campeonato, um chuvoso GP da Austrália, onde logo de cara todos erram. Norris liderava no início com o Verstappen em segundo, segurando o Piastri, que não conseguia passar. Até que na volta 17, o holandês perde a freada, erra sozinho, sem pressão e perde a P2. Aqui é erro dele. Aí show, McLaren na frente, toda aquela questão da McLaren dizendo para poder eles não se arriscarem, não o Piastri não atacar. Até que começa a cair a chuva e ambos são pegos de surpresa. Norris erra e Piastri também erra. Esse que rodou mesmo ficou na grama e caiu para o final do grid. Piastri, que era o segundo, foi jogado para o fundo e mesmo ultrapassando o geral foi somente o nono. Aí aqui, amigos, todos erraram, mas conta 3 pontos para o Verstappen. Provavelmente seria o segundo nessa corrida, pois estava difícil de passar. Eu acho que o Piastri não passaria ele. E o Piastri perdeu 12 pontos, pois ao invés de nono, ele seria o terceiro colocado aqui, no mínimo. E eu poderia ser mais duro, tá? E o Norris, 0 pontos perdidos, mas errou. Vai ser grande o chororô. Tá, entendi. Vai ser grande o chororô. Primeiro final de semana sprint da temporada na China e o Norris já começava a sua fase horrorosa. O Lando já fez um quali ruim para sprint e na largada ele pisa na grama sozinho e perde 2 posições, saindo de 6º para 8º. E ele terminou nessa posição mesmo. Na corrida tudo ok, tudo bacana, tranquilo, mas o Norris teve um problema de freio no final. Aqui conta como culpa da equipe, mas não afeta nada ele. Piastri foi o segundo na sprint e vencedor na corrida, suave. Aqui o único que perdeu pontos foi o Norris, com os possíveis 2 pontos de uma P6 na sprint. Fora isso, só conta como erro da equipe o problema de freios que ele teve na corrida, que quase fez ele perder a segunda posição. Mas é só o começo, hein? Vai ser grande o chororô. Já tá grande o chororô. Vai ser grande o chororô. A pior corrida da temporada, o GP do Japão, chatíssimo, que teve uma vitória impressionante de Max Verstappen por pole position, inclusive. E aqui o único ponto a se apontar é isso daí que o Lando Norris fez na saída do pit. Que é isso, velho? Tá louco? Completamente louco, né? Aqui a mente do Norris tava só palhaço. No fim, Max foi P1, Norris foi P2, Piastri foi P3. Ninguém perde pontos, mas conta como erro do Norris. Que bizarrice é essa, velho? Próximo. Vai ser grande o Ele fez um resumão, né? Dá pra ver. Vai ser grande o chororô. GP do Bahrein, corrida essa que o Max sofreu demais com a Red Bull. E o fato do carro não estar bem não conta como erro, tá? Piastri dominou, venceu, mais o Norris. O Norris, ele largou fora da posição correta nos colchetes, o Max dedurou e ele foi punido em 5 segundos. No fim das contas, o inglês recuperou essas posições, terminou em terceiro mesmo, que provavelmente seria a sua posição sem a punição, então conta como erro, o outro, porém ninguém perde o Max ponto falou, aqui. galera, o interessante tá errado é que o Norris aqui, tá errando bastante até, mas pontos perdidos mesmo são poucos. Vai ser grande o chororô. Foi lá e apontou o dedo, meu filho. Vai ser grande o chororô. E segue a má fase de Norris, agora no quali de Jeddah, onde ele bateu sozinho no Q3 e foi forçado a largar de 10º. Eu larguei. Mas dado o ritmo das McLarens, eu acho que ele seria no mínimo o terceiro aqui, já que o Verstappen foi o pole. E falando de Verstappen, ele na largada fez isso daí, cortou o caminho e foi punido em 5 segundos, onde essa largada ruim e essa punição foram fundamentais para a vitória de Piastri em Jeddah, onde, atenção, o Verstappen tinha mais ritmo de corrida que o Piastri. Ou seja, o Verstappen perdeu 7 pontos de uma possível vitória, e nisso o Piastri teria 7 pontos descontados da tabela. E o Norris, que terminou em quarto, teria mais 3 pontos em terceiro lugar sem aquela batida no quali. Então, vamos para Miami, dale! Vai ser Dale! grande 1, 2, 3, 4. Vai ser grande o chororô. Outro fim de semana sprint, o de Miami, onde, olha, bicho, teve bastante coisa. A começar pela sprint, que começou com pista molhada, o Antonelli foi jantado pelo Pilastra na curva 1, e que no fim, graças a um safety car, sorte, Norris venceu sobre Piastri. O que não conta aqui porque foi só azar mesmo, assim, safety car, a equipe não pode fazer nada. Porém, o Verstappen se lascou. A Red Bull soltou ele na hora errada nos boxes e ele se chocou com a Mercedes. Isso danifica a sua asa, o que
resulta em perder a terceira posição para o Hamilton. E o Vespa ainda é punido em 5 segundos, terminando na última Vai posição. ser grande, Ou seja, perdeu chororô. 6 pontos nessa brincadeira aí de uma possível P3. Boa equipe! Na corrida não temos pontos perdidos, mas tem que destacar esse lance entre Verstappen e Norris na largada, que eu quase considerei erro de terceiros para o Norris, pois isso fez ele perder várias posições e não foi culpa dele. Mas é incidente de corrida, eu acho isso também, e aqui não vamos considerar tantas coisas assim para o Norris. No fim é isso, Piastri P1, Norris P2 e Max P4, mas nesse caso foi só azar de time mesmo para o holandês. O único que perdeu pontos foi Esse ano Verstappen não em tava sprint por conta da legal Red Bull. comemorando Depois disso o Max, tivemos a ele não corrida em tava- Imola, onde o Piastri tava de sacanagem na largada, tomou um baile do Max. Depois teve o azar do safety car, que aqui é zero culpa Pera, de o ninguém, que? na largada, Red Bull. Depois disso tivemos a corrida em Imola, onde o Piastri tava de sacanagem na largada, tomou um baile do Max. Depois teve o Tava de azar do sacanagem? safety car, que aqui é zero culpa de ninguém, e o Norris acabou passando com pneus novos. Em Mônaco, nada de errado, vitória do Norris. Mas aí vem a maior resenha desse vídeo todo. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Gente, essa aqui não dá. Tá louco, Baran? Tá louco? Deve ser o pior erro desse vídeo todo. Porque tu errar de fato, sei lá, perder o carro e bater, errar a freada e passar reto, erro de estratégia, enfim, isso daí faz parte do jogo. Agora, jogar o carro de propósito por raiva, aí não dá. E foi isso que aconteceu com o Verstappen, tá. que era o terceiro. Mas a Red Bull fez uma estratégia horrorosa, colocou ele de pneus duros no final. Logo na relargada ele já perde o carro. Aí logo em seguida corta a curva 1, é instruído a devolver a posição. E então joga o carro em cima do Russell, assim, do nada, de graça. Ele é louco mesmo, ele é doido. E com isso toma 10 segundos, que ficou até barato, saindo de quinto para décimo. Aí meu irmão perdeu 9 pontos Perdeu por erro noção, dele, que, se meu perdeu Deus, aí. que isso. Aí foi dobradinha da McLaren com vitória do Piastri, mas Max Verstappen, isso custou caro. Vai ser grande Custou, o né? chororô. Vai ser grande o chororô. Mano, o cara tava com GP raiva. do Canadá, o primeiro do ano em que a McLaren não tinha o melhor carro, pelo menos claramente, e onde o Norris ainda não tinha se encontrado, com quali muito ruim, largando somente de 7. Mas ok, na corrida tava se recuperando e com uma boa estratégia tava brigando com o Piastri pela P4. Atacou legal na volta 66, tava tentando ultrapassar, mas na reta dos boxes ele errou, bateu e jogou fora uma P5 fácil. Poderia ser uma P4, mas se tratando de McLaren, eles poderiam falar: ô gente, baixa a bola aí, não ataca não, né, que fizeram isso o ano todo, então né, P5 aí. Erro grosseiro do inglês, que foi a virada de chave, pelo menos na mente do Norris. Portanto, 10 pontos perdidos por erro exclusivo do Lando. A vitória foi de Russell. Agora vem os erros dos outros. Vai ser grande o chororô. Ah, eu gosto do Russell, tadinho. Vai ser grande o chororô. Na Áustria, as McLarens duelaram pela vitória. Uma boa briga, mas que acabou cedo e teve vitória de Norris. Só que o problema foi com o Verstappen, que não tava bem, largou em sétimo, tava brigando ali pela P3, P4, P5 na largada, até que vem André Antonelli, erra a freada e enche o holandês do tirando da prova. Considerando que McLarens e Ferraris estavam fortes, eu acho que ele pegaria uma P5 aí, superando o Russell, que não tava muito bem. Mano, portanto, por um erro de Max não terceiro ter assassinado elemento, o ninguém Verstappen esse perdeu ano 10 me pontos. deixa Então, né, gente, vamos lá, segue. Vai bastante ser em choque grande com o como ele é, ó, chororô. tranquilo. Vai ser grande o chororô. Isso porque vem o GP da Inglaterra com chuva, em que o Piastri era o primeiro, o Verstappen era o segundo e Norris era o terceiro. McLarens que na chuva estavam mais rápidas. E Norris era o terceiro porque a McLaren errou o pit stop enquanto ele era o segundo, 5.1. Algo recorrente. Anota. Anota. E na Anota, relargada anota. do safety car, Oscar Piastri fez uma freada brusca sobre Max Verstappen. E nisso foi punido em 10 segundos por pilotagem perigosa. Uma punição controversa, mas como dito nos critérios, se o piloto for punido por algo dele, conta como erro dele. E segundos depois, o Verstappen rodou sozinho. Boa vez. Pô, jogou a toalha mesmo, hein? Ele Eu que acho já que tinha chegou uma errado hora antes que quando ele perdeu já a P2 tava... para o Norris. Com tudo Ele isso, o já Norris tá- venceu pela punição, o Piastri foi o segundo e o Verstappen foi o quinto. E sem todos esses problemas Falei, citados, mas o erro chegou da no ponto, McLaren cara, já do não pit com o aguentava mais, Norris, já o tava erro do puto. Verstappen, o erro do Piastri, seria Piastri P1, Norris P2 e Verstappen P3. 7 pontos perdidos pelo australiano e 5 pelo holandês. Corrida caótica, é a melhor do ano também. Vai ser grande o chororô. Pior que na chuva sempre tem
umas vai ser corridas muito boas, grande tá? o chororô. Em Spa, ninguém cometeu um erro grave, tirando a FIA com a chuva. Mas só citarei o Norris aqui novamente com erros que acabaram não mudando nada, ou quase nada. Na sprint, tudo normal, mas na corrida ele relarga mal, distração no carro, e nisso o Piastri toma a ponta, mas isso também é normal. Só que durante a corrida ele cometeu no mínimo 3 erros graves que o fizeram perder cerca de 1 segundo para o australiano, e o impediram de alcançar o Piastri com pneus melhores. Ele não perde pontos aqui, mas conta como erros, afinal, sem isso, poderia até ter vencido. Seguimos, Hungria. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Última prova antes das férias, Hungria, onde Leclerc foi o pole, Verstappen largou em 8º. Tudo errado, tudo errado. Mas o Leclerc, Monegasco meu lindo. manteve a ponta na largada e a estratégia seria crucial. Onde a McLaren fez 2 estratégias distintas, a de 2 paradas, a convencional para o Piastri, que era a recomendada pela Pirelli, e o Norris fez a de uma parada só, que no fim se mostrou a ideal na corrida. No fim tivemos uma briga Norris e Piastri, onde quase o australiano faz cagada, mas enfim, considerando que o Leclerc teve problemas no meio da corrida, uma parada faria o Piastri vencedor. Aí, por um erro de estratégia, Odeio a tô Ferrari. considerando Já disse- muito, tá? já disse Piastri isso perdeu várias 7 vezes. pontos por culpa da equipe. Coisa que também aconteceu com o Verstappen, que era o 7º, Amo mas a Leclerc, Red Bull odeio errou Ferrari. completamente a estratégia. E ele terminou somente em 9º, perdendo então 4 pontos. Ou seja, por culpa da equipe, pontos perdidos para Pilastra e Verstappen. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Chegamos agora no ponto mais baixo de Norris no campeonato, e que não foi culpa dele. E a maior perda de pontos também. GP da Holanda, na reta final tínhamos Piastri P1, Norris P2 e Verstappen P3, suave. Até que o motor de Lando Norris estoura, algo raro hoje em dia. Por algo que a McLaren até tinha certo controle, um vazamento lá, e aí perdeu 18 pontos de um segundo lugar. Não. Meus amigos, terminou. Não preciso Não dizer terminou. muito, perdeu 18 pontos aqui por culpa da equipe, ponto. Afinal, é o critério desse quadro. 3 pontos seriam descontados de Verstappen, que seria somente o terceiro, mas essa quebra seria o começo da virada do inglês. Vai ser grande o chororô. Chororô. Vai ser grande o chororô. Bora para o polêmico GP da Itália, da ordem de equipe da McLaren, que eu não contarei aqui. Para começar, logo de cara teve o Verstappen cortando a curva 1, algo que o beneficiou, mas conta como erro porque ele teve que devolver a posição, mas depois venceu com folga. E aí vem a polêmica da ordem de equipe, Isso vai dar uma confusão. onde a McLaren para o Piastri antes para se defender do Leclerc, se eu não me engano, depois chama o Norris e na teoria sem risco de undercut. Mas a McLaren faz uma parada horrenda e nesse caso o Norris perdeu a P2. Nisso rola aquela Nossa, ordem de peraí, o equipe pit para o stop foi de- horrendo. 13 segundos. Meu Deus, McLaren. Não quer fazer o trabalho, não tenta. Não se esforça. A gente tava vendo lá no vídeo de 2012 do Hamilton em 2012, que ele era da McLaren. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E nesse caso o Norris perdeu a P2. Nisso rola aquela ordem de equipe para o Piastri deixar o Norris passar. Isso não estava nos planos e o frouxo deixa. Mas aqui não conta a ordem, porque teve o erro nos boxes. E sem esse erro não rolaria a ordem. Ah, agora eu entendi. Porém, conta como erro da equipe para o Norris. E isso acaba anulando a polêmica da ordem. É isso, loucura. Se fosse só ter acontecido o undercut como rolou na Hungria no outro ano, aí daria pontos para o Piastri. Mas como teve o erro de pit stop, conta para o Norris. Conta no caso como erro da equipe. Beleza, bora para Baku, que aí começa. Vai ser grande o chororô. Vai ser grande o chororô. Agora, se preparem para o show de horrores envolvendo o Oscar Pilates. Treino classificatório em Pilates. Baku, onde no Q3 ele erra sozinho e estampa o muro largando de 10º. Boa! E ainda no Q3 a McLaren solta o Norris no início, na hora errada, com a pista em condições ruins, ele faz uma volta horrorosa. Aqui conta como erro da equipe, do piloto também, porque a decisão também partiu do Norris. Ela foi tomada em conjunto e ambos erraram o time da saída, certo? Aí chega na corrida, o Piastri faz uma largada digna de Mark Webber e segundos depois enche a barreira de pneus de novo. Meu Em um fim de Deus. semana apenas ele cometeu 3 erros graves.
3. Confirmada a fraude! Porém, nesse quadro confirmada contamos a apenas os fraude. GPs com erros e não os erros no total. Sorte a tua, hein, Piastri? E o Norris também sofreria com a equipe novamente com o pit stop horrível de 4.1, que o fez perder a chance de voltar na P5 e ele voltou em P7. Aí tu junta tudo isso, qual é ruim do Norris, equipe errando, isso e aquilo, e pá, era pra ter sido terceiro. Enquanto o Piastri deveria ter sido o quarto, ambos na frente do Sainz. No caso do Norris, conta como piloto e equipe, no caso do Piastri, somente piloto. Vamos para a noite de Singapura. Vai ser grande o chororô. Pica-pau é bom demais, mano. Mano, ver pica-pau em Em live ia ser Singapura hilário. tem só uma coisa a citar: a polêmica da largada, onde Lando Norris na curva 3 acaba tocando na traseira do Verstappen e isso resulta num toque com o Piastri. E no fim a posição ganha para o inglês, ele se beneficiou. E depois disso teve uma reclamação gigantesca do australiano. Eu não ia A contar voz esse incidente. do Piastri com Animal Crossing, muito bom, mano. Pior que combina muito. Tal qual no conteúdo do Verstappen com Norris em Miami, pois achei incidente de corrida. Nem erro do Piastri, nem erro do Norris que se beneficiou. Mas depois que eu vi o resultado ali da análise, aí eu falei, cara, dá esses pontinhos pro Piastri, vai. Conta como erro do Norris para ele, de terceiros para o Piastri, vai, assim, pra poder dar esses 3 pontinhos. Norris não perde ponto, mas o Piastri sim, por culpa de outros, tá? Valeu. Vai ser Tadinho do mano grande o Piastri. chororô. Não cobra nada pra Vai ele. ser grande o chororô. Agora não tem como, cara, assim, tem que contar. Estados Unidos, Austin, chegamos nas Américas. Fim de semana sprint, onde o crucial foi a sprint, em que Oscar Piastri não foi punido, mas tirou ele e Norris da corrida no que consideramos erro dele. A McLaren considerou o erro do Norris em Singapura e do Piastri nos Estados Unidos, então, né, seguimos essa visão. Nisso, por culpa de terceiros, Norris perdeu 7 pontos de uma P2 e por culpa dele, Piastri perdeu 6 pontos de uma P3. Já na corrida, tudo normal, Piastri foi somente lento mesmo na P5, com Max P1 e Lando P2. Mas vamos para o México? Vai ser México! grande o chororô. Vamos para o México, Vai ser manitos! grande o chororô. GP da Cidade do México continuou com o calvário de Oscar Piastri. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Ele fez um quali patético e de algumas curvas ele perdeu tempo por culpa dele mesmo, mas aqui vou passar um paninho e dizer que ele foi oitavo só por lentidão mesmo, sem erro, tá dando pena. Só que chegando na corrida tem todo o enrosco da largada, o Verstappen escapando lá fora e tal, mas isso segue o jogo. O problema é que na briga com o Hamilton, que foi o caos completo, o Verstappen acabou errando sozinho, poucos notaram e nisso ele perdeu posição para o Berman. E o holandês então ficou preso boa parte da corrida atrás do novato da Haas. No fim de corrida, com uma boa estratégia, o Verstappen só não passou o Leclerc pelo VSC do Carlos Sainz no fim. Ou seja, assim, esse erro ele... Que foi o dia que o Leclerc pegou o pódio também e eu fiquei feliz pelo Leclerc. Que o Leclerc segurou. Foi uma boa defesa que ele fez. E eu fiquei, vai meu menino, vai ter o nome. Cala a boca, João, cala a boca. E provavelmente seria o segundo colocado. Então, por Deixa eu erro ficar do feliz pelo menos Verstappen, uma ele vez perdeu no 3 ano. pontos aqui. Norris venceu de ponta a ponta e o Piastri foi quinto de lento mesmo. Mas a má fase do Piastri não acabaria aqui. Vai ser grande o chororô. São Paulo, Brasil. Vai ser grande o chororô. GP de São Paulo, eu estava lá vendo a fraude ser confirmada ao vivo. Começando na sprint com pista molhada em que Piastri estava em terceiro. Beleza, top 3, poderia brigar com o Tonelli. Até que a nossa fraude australiana decidiu com tudo na zebra molhada, perde o carro e bate na curva do sol. Fim de prova e 6 pontos perdidos de uma P3 por culpa dele. Aí vamos para a corrida, onde já no quali teve o choque. Max Verstappen ficou no Q1, sim, no Q1. Nossa, só lembrei do acidente do Bortoleto, gente. Meu Deus do céu. Pai amado. Aquela batida do Bortoleto, meu filho, eu vi, quando eu vi aquilo, eu fiquei toda nervosa. Graças a Deus que ele saiu, tudo tranquilo, tudo na paz. Mano, foi muito insano. Foi insano aquele bagulho. Nossa, tá maluco. Isso vai contar como erro dele, como eu falei antes nos critérios de ser eliminado de forma Não, teve abrupta, muita sorte. Porém, não vou contar como pontos perdidos, e eu explico. O Verstappen fez aquela corrida espetacular, saindo dos boxes para a terceira, estratégia perfeita, mas isso se dá muito porque ele largou dos boxes, quebrou o parque fechado e pôde mudar o carro, que não tira o mérito, é uma atuação histórica. Só que com o carro que ele tinha no quali, ele ia sofrer muito mais, porque o Verstappen estava reclamando demais da falta de aderência. O
carro não tava bem, tá ligado? O carro tava ruim. Entendi. Talvez se ele fosse bem indo para um Q3 ou Q2, não teria como consertar isso. E sobre o Piastri, ele fez caca na corrida também. Onde na relargada do primeiro safety car, ele toca no Antonelli, causa o caos e é punido em 10 segundos enquanto era o segundo. Virando uma sina, né? Derrota atrás de derrota. É um Derrota toque atrás de controverso, o Antonelli poderia ser considerado culpado, já que não deu muito espaço. Porém, como foi punido, né? Reprovado! Assim, Piastri, no geral, perdeu 6 pontos na sprint e 8 pontos na corrida por erros dele, já que ele foi o P5 na corrida. E o Verstappen aqui teve 3 pontos descontados, porque eu acho que sem a queda, ele no mínimo poderia ser o quarto atrás das duas McLarens e do Antonelli. Então, né, gente? Tá aí. Cara, esse vídeo tá gigante, né? Por que a Fórmula 1 tem 24 corridas? Vai Porque ser grande Fórmula 1 tem um 24 chororô. corridas. Vai ser grande um chororô. Acontece. Vamos para Las Vegas, que assim, choveu no sábado. Norris fez a pole, se vencesse, cara, 0 passo rumo ao título. A vantagem era muito grande na vida real. Mas na largada, o Norris foi jogar duro e fez isso daí. Nossa, coisa essa foi horrorosa. É muita pressão pra cabeça deles, velho. Conta como erro do Norris, obviamente, mas ele não vai perder pontos, ao meu ver. Pois o Verstappen estava muito forte, em ritmo muito bom, especialmente de Quando reta. começou E a numa dar corrida em Vegas esperança. isso é essencial, especialmente no começo. Mas o problema veio depois. A corrida terminou, Norris P2 e Piastri P4. Porém, ambos foram desclassificados por desgaste excessivo do assoalho. Ou seja, por culpa da equipe, o Norris perdeu 18 pontos e o Piastri perdeu 12 pontos. O inglês até tentou evitar porque ele percebeu o problema e começou a tirar o pé por conta própria. Então, McLaren, vocês estão de parabéns. O esforço, hein? Vai ser grande O esforço, nem zero. Vai ser Dá, não. grande um chororô. GP do Qatar, penúltima etapa do campeonato. Era um match point para Norris e foi uma prova que reviveu o Piastri. Porém, a McLaren, gente... A McLaren. Outra vez? Já no quadro da sprint eu vou contar o Outra erro vez? do Norris na última ida. Mas a volta em si já foi ruim, então seria P3 de qualquer jeito, mas conta como erro. Aí vem a corrida. Piastri era o P1, Max era o P2 e Norris era o P3. Até que Gasly toca em Hülkenberg, que bate e causa o safety car. E como essa prova tinha alimentação de 25 voltas no uso dos pneus, a McLaren decidiu não parar e tal, mas todas as outras pararam. Esse erro de estratégia depois jogaria o Piastri para segundo, ele que liderou a prova toda, e o Norris para quinto, que depois viraria quarto com o erro do Antonelli, que não foi proposital, gente, pelo amor de Deus, pare com essa desgraça. E assim, O Antonelli, dava bichinho, para a ele tá McLaren parar sempre com os dois ali, pilotos né? na hora, inclusive, acho que não perderiam nada. Se fizesse tudo certo, não iam perder posições. Aí por erro de estratégia, o Piastri perdeu 7 pontos Só por os culpa da especiais não equipe, pararam. e o Ai, Norris... galera, ó, não vamos parar aqui não vamos trocar os pneus pra gente não perder a posição. Aí todo mundo troca os pneus e eles perdem a posição. Galera, se for assim, até eu viro estrategista da McLaren. Se for pra ter ideia ruim, me contrata. Ferrari também, outro péssimo estratégia. Gente, tô entregando currículo aqui pra vocês, pode me chamar. Se for pra ter estratégia ruim, é pra jogar contra o próprio time, tá assim eu vou. Perdeu 3 pontos de um possível terceiro lugar. Parabéns, McLaren. Muito bem, muito bem. Tentou não prejudicar nenhum e prejudicou os dois. Parabéns. Aí em Abu Dhabi, Olha, que foi super normal, chato inclusive. Verstappen primeiro, Piastri segundo, Norris terceiro. Tem a polêmica do Tsunoda, que eu, por exemplo, puniria o Norris por passar fora da pista, mas é um lance interpretativo. Só que mesmo se ele tomasse 5 segundos, não mudaria em nada a classificação final. Aí, gente, classificação final aí na tela. Toma. Piastri seria o campeão na última etapa, que obviamente se fosse esse cenário do vídeo, a McLaren não faria todo esse plano para o Norris e o Piastri, seria uma batalha ali feroz, mas levaria por 8 pontos e o Verstappen nem sentiria o cheiro da chance. 74 pontos perdidos pelo australiano, 53 pelo inglês e 30 pelo holandês na tabela. Mas agora bora ver os pontos em si, começando com o campeão Lando Norris, que perdeu 23 pontos por erros dele. Ele errou muito, mas perdeu poucos pontos. 36 por erro da equipe, foi o que foi mais prejudicado pela equipe aqui. E não me veio com esse papo de sabotagem, gente, pelo amor de Deus. Boa noite, Isabela. Um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. E 7 pontos por erros de terceiros, no caso, Piastri em Austin. Aqui a conta era 57, porque não tem aquelas coisinhas da tabela, e também porque em Baku conta erros em conjunto para a equipe piloto, tá? Vamos para o Piastri, que perdeu atenção. É óbvio que o Piastri foi sabotado. 64 pontos por erro dele.
64. Minha nossa, nossa! E quase tudo na reta final, gente, é tipo o triplo do Norris e do Verstappen que vocês vão ver. Erros da equipe foram 14 e erros de terceiros foram 3, o de Singapura. Aí vem Verstappen, que perdeu 24 pontos por erro dele, uma quantidade parecida com a do Norris. Perdeu 10 por erro da equipe, perdeu 10 também por erros de terceiros, que no caso é o Antonelli na Áustria. Rapaziada, na edição agora eu percebi que deu um errinho ali nos GPs com erros, que eu, ao invés de considerar os GPs, acabei considerando, por exemplo, sprint e corrida como atividades separadas, como GPs separados. Tá. Portanto, tá na tela aí o Norris, o Piastri e o Verstappen, seus GPs com erros. Então, GPs com erro do Norris. Erro do Norris foram 11, do Piastri 5 e do Verstappen 7. Aí da equipe 7 pro Norris, 3 pro Piastri, 2 pro Verstappen. De terceiros, 1 para cada. No total, o Norris perdeu 15 pontos, o Piastri 9 e o Gold Verstappen 10. Com piloto, equipe e terceiros. Vale lembrar que a soma não vai dar exatamente a soma de piloto, equipe e terceiros, porque alguns GPs contam para mais de um, beleza? É isso daí, pode prosseguir com o vídeo. Assim, finalizado esse vídeo tão esperado, gigantesco, minha voz já tá aqui quase rouca e a conclusão é: o Norris errou bastante, especialmente no início do ano, mas não foram erros graves. Erros que o fizeram perder pontos, quantidade grande de pontos. Mas foi o que mais perdeu por erros da equipe, bons pontos. Final, agora o Piastri, que era quase impecável na primeira metade, teve um o cara tava indo pelo caminho do campeão. Tudo por culpa dele mesmo. Uma sequência muito difícil na reta final. E o Verstappen teve seus erros, mas é bom lembrar, ele tinha o carro no geral inferior, especialmente antes das férias. Porém, o balanço dele do Norris é parecido. Dito isso, finalizamos então os pontos perdidos de 2025. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Muito obrigada, você sabe muito, você sempre diz muito. Você é bom. Ó, dá like aqui, ó, dá like. Pô, ótimo vídeo, né? É triste, porque realmente todo mundo tava torcendo aí pro Max vencer, né? Ele tava realmente aí nessa volta, tava tentando dar esse, entendeu? Mas, infelizmente, né, quem ganhou foi o outro lá, né? Mas tudo bem, galera, vai dar tudo certo. Ano que vem, ó, ano que vem.